Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Vamos entrando, vamos esperar todo mundo entrar. Você que já entrou aí, vai clicando aqui embaixo para poder compartilhar essa live, para a gente poder chamar mais mulheres, né? Que querem talvez aprender o método de ovulação Billings e às vezes não conhece. Então clica na flechinha que tem aí embaixo e compartilha pra gente encher de gente aqui nessa live de hoje, tá bom? Então, conforme eu prometi, né, nós vamos ter lives toda segunda-feira com um tema diferente. Então, eu espero você toda segunda-feira às 9 horas da noite, tá bom? Se é a primeira vez que você tá fazendo parte aqui das nossas lives, né, seja muito bem-vinda. Espero poder agregar sempre na vida de todas vocês, tá bom? Então, vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco nós começamos. Vamos esperar 5 minutinhos todo mundo entrar, né? Bastante gente perguntou pra mim, né, se ia deixar salva a live, bastante gente falou que ia participar, vi que bastante gente também ativou a notificação ali, né, pra lembrar do horário. Então vamos esperar esse pessoal entrar, né? Sejam todas bem-vindas, quem já tá aqui participando comigo. Hoje a gente vai falar de um tema bem bacana, né? Claro que é principalmente para aquelas que já são usuárias do método de ovulação Billings, como deve ser uma anotação correta, né? Então, se você não é usuário ainda, fique na live também para você já ir aprendendo como deve fazer, para você entender por qual caminho, né? Você deve caminhar. Nós vamos iniciar falando sobre isso então. Se você não é usuário ainda do método de ovulação Billings, você deve ficar aqui na live de hoje, para que você também possa entender melhor deste mundo, né, das usuárias do método de ovulação Billings. Então, eu convido você a participar e ver como é que nós fazemos, né, como nós somos usuárias desse método. Vamos esperar mais um pouquinho, logo a gente começa, tá bom? Vamos esperar mais 2 minutinhos, tá? Quando der 9h05 a gente começa a nossa live de hoje, então. Aguenta aí mais um pouquinho, tá bom? Se vocês quiserem já falando para mim aqui, tem alguém que ainda não é usuária do método Billings ou que quer conhecer, que ainda não conhece, né? Se você ainda não conhece o método de ovulação Billings, né, e quer conhecer, continua aqui na live, que daqui a pouquinho nós vamos iniciar, então, falando, né, por onde você deve começar. Então, você não pode perder, tá bom? Sejam todas bem-vindas, meninas. Todas bem-vindas. Todo mundo aqui que tá entrando já é usuário? Conta pra mim se já é usuário do método de ovulação Billings, se começou agora, faz quanto tempo que você iniciou o método. Vamos conversando. A Luciana entrou agora. Seja muito bem-vinda, Luciana. Se você é a primeira vez também que tá participando de uma das lives, né? Conta pra mim também. Ou a Débora tá falando que ela é iniciante, legal. Para as pessoas que estão iniciando, né, um método, eu sempre digo que a dedicação é o mais importante. Então, se você está iniciando, leia muito, né? Leia os documentos que a tua instrutora te passar. Cuidado com algumas informações, às vezes, que não são corretas, né? Então, por isso que eu sempre digo, leia aquilo que a tua instrutora passar para você, tá? Não fique pesquisando muita coisa que às vezes você vai acabar só se confundindo com algumas informações paralelas que são erradas, tá? Vamos falar sobre isso aqui também. Então vamos lá, iniciar a nossa segunda-feira, né? Vamos falar sobre o método, vamos se conhecer um pouco melhor. Então, damos agora a largada para mais uma live, né? De uma segunda-feira do método
de ovulação Billings. E qual é o tema de hoje? Como vocês viram, nós vamos falar de como se observar no método de ovulação Billings. Né? Tem uma instrutora, né? A Clara aqui falando primeira vez na live, sou instrutora no Rio de Janeiro. Que bom, seja muito bem-vinda. Espero encontrar você no mês que vem, né? No mês que vem, né? No congresso eu vou estar lá. Então vamos nos encontrar. Seja muito bem-vinda, tá? Então, quero iniciar a live de hoje falando, né? Mais uma vez, sejam todas bem-vindas aqui. É um prazer poder sempre ajudar vocês, né? Então, como tem bastante gente nova, pelo que eu tô vendo, eu vou me apresentar, né? Eu sou instrutora no Semplafan, daqui de Curitiba, Paraná. Tem muita gente de fora, tem bastante gente daqui de Curitiba e região metropolitana também, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Mas bastante gente de fora, então eu sou instrutora aqui no Semplafan de Curitiba, Paraná. Tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas. E as instrutoras estão chegando aí, caso eu fale alguma coisa que não seja correta, né? Ou que vocês possam agregar também, que estejam sempre à vontade, tá? Eu aceito muitas opiniões, vamos conversar, vamos fazer live juntas e é um prazer ter todas vocês aqui. Então vamos iniciar. Hoje nós vamos falar como se observar no MOB. Mas antes de tudo isso, eu quero falar para você que se você está iniciando o método, se você acabou de conhecer o meu Instagram, né? Se você acabou de ouvir falar do método de ovulação Billings, eu quero dizer para você que o primeiro passo não é iniciar as suas anotações. Como assim, Bianca? O primeiro passo para você que quer ser uma usuária do método de ovulação Billings é procurar uma instrutora. Ó, a Elizabeth falando para mim dar um oi. Oi, Elizabeth. Então, o primeiro passo para você que quer ser usuária do método de ovulação Billings é procurando uma instrutora. Como você procura uma instrutora? No site do Semplafan, né? O Semplafan, você entra lá e você tem uma parte lá onde você pode clicar, né? Aonde estou ou encontro uma instrutora. Lá você vai ter acesso a todas as instrutoras, né? Credenciadas pelo Semplafan. Essa é a tua primeira opção, procurar uma instrutora mais perto de você, né, para que ela possa ter um contato, vocês possam, né, conversar mais, talvez marcar um dia na sua paróquia ou algo parecido, né? Então, a primeira etapa é essa. Tem muitas regiões e muitas mulheres que eu conheço que acabam não tendo um Semplafan perto ou até mesmo uma instrutora perto de você, né? Muitas situações acontecem e eu atendo muitas mulheres de lugares bem distantes, né, que acabam não tendo instrutora. Até tem uma moça que eu atendo, não sei se ela tá aqui na live, que é do Amazonas. A Amazonas não tem instrutora, né? Então como que faz? Então tem algumas instrutoras, por enquanto não são tantas, né? Mas tem algumas instrutoras que atendem online. Essas instrutoras acabam salvando muitas dessas mulheres. Então, pelo meu Instagram ter sido direcionado só para mulheres usuárias do método de ovulação Billings, então, né, eu acabei criando algo, né, aqueles cursos que nós temos nas igrejas, né, que é um curso que vai te apresentar o método, né? Então, decidimos fazer, né, aqui pelo meu Instagram um curso online do método de ovulação Billings. Esse curso você pode fazer ele, você vai aprender, nós temos várias aulas, é um módulo bem completo com várias aulas do método. Ali você pode assistir ele, procurar uma instrutora na sua região para continuar o acompanhamento, ou depois do curso você pode me procurar caso eu não tenha instrutora na tua região, né? Eu vou estar ali em contato com vocês durante todo o curso. Você pode entrar em contato comigo e eu vou ser sua instrutora depois, né? E o curso você vai apresentar e vai ter todo o conhecimento para que você possa iniciar. E isso não dispensa que você pare de fazer a instrução ou que você não tenha a instrução, tá bom? O principal e o que o Semplafan recomenda é que você tenha uma instrutora presencial, e caso isso não seja possível, né, você tenha uma online, mas é importantíssimo para que você seja uma usuária do método autêntico de ovulação Billings é que tenha uma instrutora. Combinado? Então, você já estando ciente que você precisa ter uma instrutora, vamos falar agora sobre como preencher um gráfico? Temos algumas formas, né, para o preenchimento correto de um gráfico. Quais são essas formas, né? O que nós precisamos fazer para ser usuárias do método autêntico, né? Então, nós temos uma forma online para que você possa preencher um gráfico e nós temos uma forma que é o gráfico impresso, tá? Vou falar para vocês das duas formas e vou simular aqui um preenchimento de um gráfico no papel, tá bom?
Então, nós temos a seguinte a forma online, que é um aplicativo, né? Só que ele é online. Você vai digitar lá na página do Google e-billings, né? É o nome, eu vou digitar aqui para vocês, vou mandar aqui para vocês ter mais fácil. O nome do aplicativo é e-billings, tá? Esse aplicativo, ele é do Semplafan. Ele é do Semplafan, tá? Esse é um aplicativo que nós recomendamos para que você use. Eu publiquei ali, ó. Eu publiquei para vocês ali. Esse é o aplicativo que nós usamos online, tá? Então, caso você queira, né, tenha mais facilidade com o preenchimento online, você pode usar esse aplicativo. Ou se não, você pode ter o gráfico impresso, tá? Aqui, ó, tá escrito que é um gráfico do ciclo menstrual da Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família, o Semplafan, né? Então ele você pode imprimir também direto do site, tá? Direto do site do Semplafan. Então só digitar lá na barra do Google também Semplafan Downloads gráfico, né? Para preenchimento. Lá você encontra esse modelinho aqui de gráfico, tá bom? Então vamos lá, falando para vocês um pouco de como devem ser essas anotações. Eu já vou responder algumas dúvidas, tá bom? Vamos aqui então continuar com a explicação do preenchimento e daí eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Para um preenchimento de um gráfico, para que tanto você quanto a tua instrutora saiba analisar esse gráfico de uma forma mais fácil, de uma forma que, né, possa ser analisado, identificado exatamente um padrão básico de infertilidade, um ápice, né? Qual é a melhor forma, né? Então, a melhor forma para que você preencha são palavras simples, mas que descrevam exatamente aquilo que está acontecendo, tá bom? Bianca, como assim? Né? Nós temos um gráfico aqui em Curitiba, né? Que ali tem alguns exemplos que nós usamos. Por exemplo, quais são as sensações que a mulher pode ter? É a sensação de úmida, molhada, úmida, molhada, pegajosa e lubrificada, né? Nós recomendamos que você use uma ou duas palavras para definir o que sente, né? Nós temos que sempre descrever o que sente e o que vê, né? Então eu tô escrevendo aqui, ó, o que sente e o que vê. Então aqui, ó, no gráfico nós já podemos identificar, né, algumas situações. Por exemplo, dia do ciclo menstrual nós temos aqui em cima, né? Aqui, ó, na parte superior vai contar do dia 1, do dia 1º do ciclo até aqui, ó, 35 dias, né? Então, esse gráfico dá para um ciclo até 35 dias, tá legal? Então, a partir dessa data de 35, 40 dias, nós recomendamos que procure médico, tá? Caso o teu ciclo passe desse período, tá bom? Então, ali em cima, nós temos sempre que ter essa atenção de preencher o que sente e o que vê da melhor forma possível, tá? Sempre com palavras diretas, palavras simples, mas para que você possa identificar correto tudo isso, tá bom? Então, nós sabemos que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de sangramento intenso e o último dia do ciclo é o dia anterior à próxima menstruação, tá legal? Isso provavelmente você já deve saber. Se você não sabe, você vai aprender com a sua instrutora também, tá bom? Então, aqui, ó, voltando ao preenchimento desse gráfico, na parte de cima, então, nós temos aqui, ó, o dia do ciclo. Aqui nós vamos anotar o primeiro dia do mês, né? O primeiro dia de menstruação, tá escrito aqui, tá? Então, anotou o primeiro dia de menstruação, o dia 1 aqui, né? Aqui, ó, a gente vai colocar o dia do ciclo. Como assim o dia do ciclo, né? Vai ser aqui, por exemplo, a tua menstruação iniciou dia 27, então o primeiro dia do ciclo aqui vai ser que dia? 27 do 10. Vou colocar aqui um exemplo aqui, ó, para vocês verem, né? 27 do 10. Ó, o preenchimento ele vai ser assim, ó, dessa seguinte forma: 27 e 10 embaixo, tá? Para que você possa entender ali, né, o que tá acontecendo. E, por exemplo, 28 do 10, né? Aqui você vai colocando a sequência ali do teu ciclo, tá?
aqui, ó, 28/10, 29/10 e assim por diante, até finalizar a tua menstruação. Na parte de baixo, nessa parte aqui, ó, onde tem essa parte compridinha aqui, normalmente eu recomendo que você vire teu gráfico assim, ó, e você preencha assim. Por exemplo, o primeiro dia de ciclo que você vê, menstruação. Correto? Então, olha lá, ó. O que aconteceu? No primeiro dia do ciclo, que foi dia 27/10, ocorreu a sua menstruação. Nesse quadradinho que nós identificamos aqui, ó, no meio, entre a data e a descrição do que sente o que vê, é ali que nós vamos colocar o símbolo, né? Por exemplo, na menstruação, nós sabemos, né, que nós usamos uma bolinha, né? Uma bolinha fechada, uma só, né? E assim por diante. Nós vamos preenchendo bolinha fechada, enquanto durar essa menstruação, né? E ali, ó, nós vamos... Ó, aqui eu coloquei pra vocês um exemplo. Bolinha fechada e alguns pontos, digamos, né, que aconteça ao final da menstruação. Então, aqui vai ser identificado um ciclo. Esse gráfico nós temos espaço para 3 ciclos, né? 3 ciclos completos para mulheres que têm ciclos, né? Até no máximo 35 dias ou 40 dias, né? Alguns gráficos têm. Então, conseguimos identificar aqui, ó, 1, 2, 3 ciclos numa folha só. Bacana, né? Então, aqui nós né, podemos dizer ali, ó, por exemplo, que foi todos esses dias menstruação. Como ali a gente iniciou, digamos que a mulher começou a se sentir seca, né? Ela pode usar a palavra seca, nada. Por quê, ó? Aqui, ó, eu escrevi para vocês verem, ó. Seca, nada. Por que esse seca, nada? Porque nós temos 2 perguntas para responder. O que sente é a primeira pergunta. O que vê é a segunda pergunta. Então, tem que ser respostas claras para as 2 perguntas, não só para uma, tá? Então, eu costumo sempre dizer que é um conjunto. Uma complementa a outra. Então, as 2 perguntas devem ser respondidas no mesmo dia. O que você está sentindo e o que você está vendo, tá bom? Então, sempre tenha muito claro essas 2 perguntas. Então, você tem que ter resposta para as 2. Para que assim, quando você analisar dia após dia, você tenha um gráfico completo e um gráfico fácil de ser analisado, tá? Por exemplo, tem algumas mulheres que preferem pintar aqui onde tá os símbolos. Elas pintam, por exemplo, no período menstrual de vermelho, no período de PBI seca nada verde, né? Fertilidade transparente, que seria o branco ali mesmo, a cor da folha, né? E daí o fluxo depois do ápice identificado, cor amarela. Você pode usar as 2 opções, ou colorir ou desenhar os símbolos, né? Selos ou símbolos. Selos, então, são as cores e os símbolos são dali bolinha aberta, bolinha fechada, né? Um desenho de um bebezinho e assim por diante. Então, escolha uma das 2 opções, tanto para o gráfico online, né? Que lá no gráfico online tem as 2 opções para você colorir, que é os selos, ou para você clicar na opção só de símbolo, né? Você pode escolher uma das 2 opções, ou no gráfico impresso você escolhe uma das 2 opções também, tá? Lembrando sempre seguir uma sequência, né? Por exemplo, no que nós vemos e nós sentimos, sempre anotar as mesmas coisas, né? Por exemplo, sempre que você vê um tipo de muco, dê o mesmo nome para ele todas as vezes que ele se repetir, né? Esses detalhezinhos assim que você vai colocando junto com a tua instrutora, tá? O nosso objetivo da nossa live hoje era explicar para vocês como era o preenchimento desse gráfico, né? Que muitas mulheres têm dúvida de como preencher ele, de que forma preencher, como vai preencher, né? Então eu espero que isso tenha ajudado vocês hoje. Tá legal? Hoje foi realmente uma live bem rápida. Quero saber se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar alguma coisa. Tinha algumas perguntas aqui pra cima, eu vou procurar pra mim responder. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre selos e símbolos e quiser mandar pra mim, gente, eu vou esperar mais uns 2 minutinhos, tá? E daí a gente já finaliza a live de hoje, então. Hoje a live foi bem rapidinha, né? Foi só de 20 minutos. Mas o meu objetivo mesmo era só explicar o preenchimento desse gráfico aqui, tá? A Daniela perguntou ali pra mim, minha instrutora está de período
puerpério, você acha que poderia ser minha instrutora por esse período? Só por um período é complicado, Daniela, porque o que acontece? Ela conhece o teu ciclo. Ela sabe como tava vindo, né? Então eu recomendo o quê? Que você procure ela para que ela te dê uma instrução por aí um tempo, né? Que ela vai ficar fora, né? Mas que você não procure tanto ela para que ela possa, né, viver esse momento que ela tá vivendo, mas que você tenha uma instrução. Por ela já te conhecer, é difícil você vir para mim, quando eu estiver te conhecendo, você volta para ela, né? Então, por isso que eu recomendo que você procure uma instrução dela, nem que seja uma vez por mês, ou se ela não puder, né, para que ela te passe alguma forma de reunião para que você possa ter, né, não ficar desamparada, mas que você continue com ela, se o teu objetivo é que quando ela voltar a atender, você volte com ela, tá? Não sei quanto tempo que você tá tendo a instrução com ela, mas eu recomendo que você continue, tá bom? Ó, a nossa amiga, ele fala um pouquinho de como preencher na amamentação exclusiva. Bem legal isso. Então, o gráfico, como que a gente vai fazer o preenchimento dele num período, né? Uma mulher que está amamentando e não tem o início do ciclo, que é a menstruação, e o final do ciclo, que é um dia anterior à próxima menstruação. Então, esse gráfico, você vai colocar a data que você está iniciando o preenchimento, né? Como você não tem a menstruação definida ainda, então, por exemplo, você tá há 10 dias sem ter uma menstruação. Colocou aqui a data que vai iniciar e vai continuar aqui o preenchimento do que sente, o que vê, do que sente, o que vê. Junto com a tua instrutora, você vai definir um PBI, né? Definindo esse PBI, você vai começar a aplicar as regras. Regra 1, 2, regra 1 não, desculpa. Regra 2 e 3, regra 2 e 3, até você conseguir identificar um ápice. Ah, Bianca, eu comecei aqui o primeiro dia, deu 35 dias, o que eu faço? Começa aqui embaixo, né? Só escreve aqui, ó, continuação, né? E continua aqui fazendo o preenchimento embaixo sem nenhum problema, tá? Continue preenchendo aqui, que você vai conseguir analisar o teu gráfico da melhor forma possível, tá? Não tem problema que você continue embaixo, né? Por mais que tenha 35 dias, daí você vai só somando como que você vai fazer o preenchimento aqui do dia 1, né? Até o 35. Daí aqui embaixo você soma, né? Você pode colocar aqui na descrição embaixo a quantidade de dias que tá acontecendo, né? Aqui ó, você pode colocar ali os dias certinho. E daí você só vai somando nessa situação de amamentação exclusiva, né? Algumas mulheres na amamentação exclusiva, como eu dei esse exemplo, elas não voltam a menstruar, elas não estão ovulando. Então, vai ter essa continuidade, né, do gráfico. Algumas mulheres, mesmo na amamentação exclusiva, ela tem um ciclo completo, né? Ela tem a fase de menstruação, infertilidade, fertilidade e infertilidade novamente. Então tem que ser analisado um gráfico para que vocês possam entender o que está acontecendo com essa mulher na amamentação exclusiva, tá? Essa explicação vale tanto para a amamentação exclusiva quanto para mulheres que têm ovário policístico ou endometriose, tá? Então isso pode ser que aconteça nessas duas situações, tá? Mais alguma dúvida, meninas? Me mandem que eu estou aguardando. Só a gente já finaliza a live de hoje. A Geisiele falou sobre o preenchimento no gráfico do app. Lá no gráfico, né, do aplicativo, ele tem a mesma forma. Ele vai aparecer para você, né, a opção do que sente e o que vê, as duas perguntinhas para você responder, né? Ele vai ter lá que selo ou símbolo você quer usar e daí você vai preenchendo ele dia após dia. No final dele tem uma opção gerar gráfico. Nesse gerar gráfico, e daí ele vai gerar um gráfico como esse aqui, com as anotações, com a data e data do ciclo, tá? Então você pode ficar bem tranquila que ele tem ele vai gerar esse gráfico completo aqui. Mas no aplicativo você vai preenchendo dia após dia. Se eu não me engano, ele mostra só o dia, né? Para que você não vai ver, né, todo ele completo já na hora. Você vai ver dia após dia, tá? A Jéssica tá perguntando, os ciclos podem ser diferentes por causa dos ovários?
Cada ciclo pode ser um diferente do outro, tá? Devido à alteração de hormônio, né? Então, às vezes você tá muito estressada ou às vezes muito ansiosa, né? Pelos picos de emoções, ele pode ter algum tipo de alteração, né, nos hormônios, e daí sim os ciclos podem ser diferentes, tá bom? Então, pode ser que tenha um ciclo você ovule ou não. Então, por esse motivo, eu sempre recomendo, né? Não só eu recomendo, o Semplafan diz que tem que ser assim. Para você ser usuário do método de ovulação Billings, tem que ser assim. Você nunca pode deixar de fazer as suas anotações diárias. Isso é muito importante, tá? O nome do aplicativo é eBillings, tá, meninas? Mais alguma dúvida? Senão a gente vai finalizar daí a live de hoje, então. Vou esperar mais um pouquinho. Que bom, a Lori falou que tá ansiosa pelo curso, né? Que bom, Deus abençoe, participe mesmo, tá bem bacana. A gente tá iniciando agora, né, a turma, estamos na segunda aula, se eu não me engano, tá? A Camila perguntou quantos dias a mulher fica entre sensação molhada até escorregadia. Depende muito, não tem como eu te dar uma resposta. Ah, não, fica 3 dias, fica 4 dias, fica 1 dia. Depende de cada mulher mesmo e cada ciclo, tá? A fertilidade em si, né, tem uma média de 7 a 10 dias. Uma média, não tem como te dizer exatamente. Tem mulheres que fica menos, tem mulher que fica mais. Então é algo que deve ser analisado pelo seu corpo mesmo. A gente não costuma comparar um ciclo com o outro, tá? A gente sempre, eu sempre digo, né, que cada ciclo é diferente do outro, tá bom? Então, sobre o curso, mais uma vez que estão perguntando ali, né? Se você quiser acessar o meu curso, ele tem. É só você entrar na bio, na descrição ali, é a segunda opção. O segundo curso tem todas as opções ali de você marcar. Meninas, então vamos encerrar hoje, né? A nossa live. Louvado seja Deus pela vida de cada uma de vocês. Na próxima segunda-feira temos mais. Conto com cada uma de vocês, tá bom? Se vocês quiserem me mandar algum tipo de pergunta, dúvida, manda no direct, que assim que eu finalizar aqui eu vou responder todas vocês, tá bom? Então por hoje é só. Deus abençoe vocês e nos encontramos na próxima segunda-feira. Até mais, tchau, tchau!